Boa tarde, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, poder participar de um evento. O Luciano acabou se tornando um amigo, o pastor Flávio, o pastor Ricardo e essa turma toda. Eu fico muito feliz, porque se você der uma observada, a maneira com que Deus acabou me conduzindo ao reconhecimento do ministério foi uma maneira trazendo uma visão bem-humorada e muito fora da configuração espiritual pré-estabelecida. E todas as vezes que nós não cumprimos uma configuração pré-estabelecida, nós enfrentamos grandes opositores e uma carga de crítica muito intensa, até com que as pessoas consigam observar que há um chamado, há uma maneira e uma convocação para que seja feita daquela forma, ok? A primeira coisa que eu quero começar falando com vocês é que Deus não muda princípios, mas Deus muda configurações. E todas as vezes que as configurações mudam, as pessoas vão ter dificuldade de lidar com elas. Samuel, um homem íntimo de Deus, recebe uma instrução nas montanhas de Ramá para ir a Belém, à casa de Jessé, ungir o novo rei. Na configuração da mente de Samuel, este rei tem que ser o filho mais velho, porque esta era a configuração padrão. Quando ele chega na casa de Jessé, Jessé traz primeiro para conversar com o profeta e sacerdote seu filho mais velho, porque a mente de Jessé estava presa à configuração. Quando Samuel observa o primogênito de Jessé, ele olha para a situação e diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque ele está preso à configuração. Quando de repente Deus diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Aí puxaram o tapete do Samuel. Samuel agora disse: se não é o primogênito, eu já não sei mais nada, porque a configuração foi quebrado. Ele fica perdido. Então vai passando os meninos, até que não tem mais menino. Ele pergunta: acabaram-se os mancebos? E aí Jessé diz: e ainda tem o meu mais novo que está trabalhando. Boa pergunta, se era horário de trabalho, o que tem 7 homens em casa fazendo à toa? E eu começo a descobrir aqui que Deus tem compromisso com quem trabalha, querido. Mas se a configuração é quebrada, um problema normalmente sempre acontece, ok? O povo está caminhando no deserto e faltou água. Deus conversa com Deus, ou Moisés conversa com Deus, e Deus diz assim: fere a rocha e a água sai. Ele feriu a rocha, a água saiu, o povo bebeu, está tudo tranquilo. O tempo passou, lá na frente está faltando água. Moisés vai conversar com Deus. Deus falou: fala com a rocha. Moisés falou: peraí, não, nós tocar. O senhor falou ferir. Eu lembro daquela vez que saiu água. Basta acontecer uma vez, a gente já acha que é a configuração modelo. É ou não é? E aí, mas ele estava nervoso, por isso que feriu. Querido, Deus mandou ele falar. Se ele estava nervoso, gritasse, xingasse a rocha, mas pelo menos obedecesse. Sua rocha, filha da mãe! Vai sair água agora, que eu já estou... Mas não é porque está nervoso que precisa desobedecer.
Ele não desobedeceu porque estava nervoso. Ele enfrentou conflito porque uma configuração foi quebrada. É só por causa disso. Entendeu? Então, se você tem chamado, se você tem ministério, é a primeira coisa que eu quero falar com você, líder. Não existe uma caixa para se colocar Deus. Deus faz do jeito que quer, na hora que quer, com quem Ele quer, e não tem que dar satisfação a ninguém. E se você ficar olhando configurações pré-estabelecidas, corre o risco de não achar uma para você, tentar imitar o outro e nunca chegar onde Deus tinha para você chegar. Perder sua identidade nessa configuração que pré-estabeleceram. Então, diga para quem está do seu lado, assim para nós começarmos: viva uma vida de uma forma que quando você colocar todos os dias os pés no chão, o diabo diga: que droga! Ele acabou de acordar. Se você conseguir viver uma vida que quando você acordar o diabo diz: ah, vem essa peste me perturbar a vida, com certeza vai ser algo muito positivo. Eu quero conversar com vocês e pregar diante dessas turmas que prega aqui. É muito difícil, porque a gente prepara o texto e eles vão falando o que nós ia falar. Aí você fala: isso aí já falou, isso aí já falou, isso aí já falou. E olha que eu nem estava aqui todas as mensagens. Se eu já fui em congresso que eu cheguei primeiro, no final eu falei: posso cantar um hino? Porque eu já não tenho mais o que falar nesse ambiente. Então, gente, faz aproximadamente 3 anos e meio que eu assumi uma igreja. Já tinha sido pastor durante 1 ano numa igreja batista, mas há 3 anos e meio surgiu um projeto no meu coração. Um projeto que me tirou um bom tempo da itinerância e me colocou numa igreja local. E foi muito bom. Primeiro porque eu descobri quanto custava uma oferta para um itinerante, mas também aprendi quanto custa uma oferta para um pastor e para uma igreja. Aprendi que o itinerante, ele prega, vira as costas e vai embora. O pastor prega e fica lá, e no dia seguinte ele descobre pelo comportamento de algumas ovelhas que parece que elas faltaram o culto quando ele pregou sobre aquele tema. Então eu tenho descoberto que liderar é um negócio muito difícil, mas é muito prazeroso, dá uma satisfação muito grande. Mas você tem que ter o seu coração, e isso a gente gosta de pregar para os outros. De tudo aquilo que se deve guardar, em primeiro lugar guarda o seu. Nós somos expert em falar isso para os outros. Só que a gente tem que ter uma conversa com aquela pessoa que é o maior inimigo nosso. Aquela que aparece para a gente todo dia de manhã, quando nós vamos escovar os dentes no espelho. Aquele ali é seu maior inimigo. Você mesmo. Olha e fala: ah, sou sem vergonha. Você está querendo atrapalhar a minha vida. Então, viver essa dinâmica, e quando olhamos, eu quero trabalhar alguns momentos de alguns líderes e algumas coisas aqui que eu acho que pode fazer grande diferença, né? Como o pastor Flávio estava falando, nessa caminhada, onde nós não podemos nos dar o luxo de esmorecer, onde teremos atritos, onde iremos enfrentar problemas com pessoas que caminham conosco, e muitas vezes elas farão parte apenas de um momento ou de uma etapa da nossa história, mas independente de tudo isso, estamos por uma causa muito maior do que nós, amém? A causa do Senhor. Então, eu preciso que você abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, um homem que está sendo chamado para uma liderança, e nós vamos aqui ao primeiro ponto, Juízes 6, 11. Amém? Amém?
Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abirezita. E Gideão, seu filho, estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Malhando trigo onde? Olhe para mim aqui. Um primeiro ponto que eu quero começar a conversar com vocês. Havia um problema sério, pois os midianitas faziam investidas, incursões, invadia o território do povo de Deus e saqueava tudo. E num desses momentos, um homem chamado Gideão está malhando trigo no lagar. Trigo se malhava numa eira, ok? Um espaço aberto, amplo. Lagar era um local para beneficiamento de uvas. Às vezes fica até, se você conhece um pouco, eu sou um pouquinho mais da roça, mas se você conhece um pouco como se ia criar uma adaptação para se malhar o trigo, algo que se espalhava num espaço grande, se passava algo por cima, ok? Para que ele fosse ali se desgarrando, depois ajuntava e removia a palha. E você observar esse indivíduo malhando o trigo num lagar, provavelmente mudando a situação, tendo que fazer os molhos e espancar para que ele caísse ali dentro. Depois havia um processo totalmente desconfortável, algo que iria limitar muito a produtividade desse indivíduo. Seria muito mais rápido, seria muito mais eficaz e eficiente ele fazer este trabalho numa eira. Porém, ele tem um problema, ele tem inimigos, certo? Que poderão ver com muito mais facilidade o que ele está fazendo. Mas o que me chama a atenção é que o que Gideão precisava para malhar o trigo era uma eira. E ele não tem uma eira para malhar o trigo por alguns problemas. O que ele tem é um lagar, que não é para trabalhar o trigo, é para trabalhar a uva. Bom, eu vou aprender uma grande lição com esse indivíduo. Para malhar o trigo ele precisava de quê? Me ajude aí. De uma? Ele tem uma eira? O que ele tem é um? O ideal para ele seria o quê? Mas a realidade dele diz que ele tem um quê? Se você deseja ser um grande líder, vai ter que aprender que nem sempre terá o ideal em suas mãos, e sim uma realidade para ser administrada. Muitas vezes você vai olhar para a gente que tem um lagar e está produzindo, e está explodindo, e está fazendo, e o que você tem é uma eira. Ele tem uma eira, o que você tem é um lagar. O lagar é pequeno, é apertado, é desconfortável, é meio confuso, tem que haver uma adaptação, mas é o que eu tenho. Eu posso dizer, já que eu não tenho uma eira, também não vou fazer nada. Porque tem gente que acha que o ideal sempre vem. Não, querido, você tem que aprender a trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. Nem sempre as pessoas se frustram, seu coração fica, por quê? Porque ela tem o hábito de ficar olhando a realidade dos outros. A dos outros é dele, meu filho. A sua realidade é dura, ela é feia, ela é esquisita, mas ela é sua. Quantas vezes eu tinha um Corsa que se apaixonou por reboque, um carrinho, um Corsinha. Ele não podia ver um reboque, ele parava. Uma vez ele parou em São José dos Campos, eu mandei rebocar para Taubaté, que eu tinha um amigo.
parou na porta, desceu, liberei o reboque, o mecânico veio, pastor, eu falei, esse carro parou. Ele falou, o que é? Eu falei, eu não sei. Ele enfiou a chave, o bicho não pegou. Ele falou, o que ele tem? Eu falei, vontade de andar de reboque, só pode ser. Porque ele não estava pegando, andou de reboque. E muitas vezes eu ia em eventos onde os caras iam com carrões, e eu parava meu carro longe. Era a minha realidade, mas eu não queria que ninguém visse. Porque realidade boa de ser vista é que é boa. A ruim a gente esconde. É ou não é? Então, se você quer viver uma vida madura, se você quer expandir seu ministério, aprenda a encarar a sua... Isso. Encare com maestria. E aprenda, querido, que o que encanta a Deus nem sempre encanta os homens. O que encantava os homens era aqueles baús de ofertas que eram trazidos. O que encantou Jesus foi as 2 moedas da viúva. Então, se você deseja ter uma caminhada eficiente, encare o que é a sua realidade. Uma igreja pequena, num bairro pequeno, um povo difícil, que precisa ser discipulado, um povo rebelde. E aprenda uma coisa, principalmente você que é pastor. Isso eu tenho aprendido. A Bíblia diz que pastor tem que amar a ovelha, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que a ovelha ama pastor. Se o ovelha falar com você, te amo, você diz... Mesmo que ela seja sua mulher, não é verdade? Desconfie. Pelo menos para te amar como ovelha. Ok? Então, a realidade, ela é dura. Eu pastorei uma igreja em Xerém. Um lugar pequeno. Luciano vai lá, Ricardo já foi lá. Certo? Um local pequenininho, é onde eu nasci, é o meu povo, são poucos recursos. Mas a gente está lá, é a minha realidade. Aí eu vou na igreja, aquela igreja grande, com um telão que eu queria colocar lá. Entende? Eu fui tentar botar esses dias lá, eu olhei para mim e não me vi. O rosto era tudo uma coisa só. Mas, gente, eu estou ruim da vista, mas piorei de repente. Você vai no lugar, vai ter uma estrutura que ainda não é a sua, pode até ser amanhã. Você tem que entender uma coisa: você trabalha no mesmo propósito, para o mesmo reino. Você está entendendo? Coloque isso no seu coração. Quanto mais rápido você enfrentar a sua realidade, mais fácil fica. Você quer ver uma coisa fácil de entendermos isso? Doença. Quantas pessoas começam a sentir uma dor pela fé, ela diz, não está doendo. Não está doendo. Oh, meu Deus, não está doendo, não dói, não. Aí passa o tempo, vai ver, tem um câncer. Aí o médico fala, se você tivesse procurado antes, tinha jeito. Mas você demorou muito. Demorou fazendo o quê? Não está doendo, não está doendo, não está doendo. Não... Tentando enganar a sua realidade. Encare sua realidade financeira. Encare suas limitações. É isso que nós vamos ver agora. Você quer ver? Dá uma olhadinha ainda em Juízes 6. E a segunda coisa que eu quero falar sobre Gideão. Juízes, capítulo 6, verso 15. Olha o que esse camarada diz. E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu. Sabe o que é o maior barato? É que esse cara está conversando com o anjo do Senhor. O anjo veio e falou, Gideão, você vai libertar o povo, Deus me mandou aqui. Gideão falou, peraí que eu preciso explicar uma coisa para o senhor, seu anjo. Há algum engano nessa mensagem. Vou explicar ao senhor. Eu sou o menor na casa do meu pai, e a minha família é a mais pobre, hein? Então o senhor veio no lugar errado. Entendeu?
Houve uma mudança de endereço. E o senhor está aqui. O cara está tentando convencer um anjo vindo de Deus que não vai rolar, porque ele tem alguns problemas. Sabe qual é o problema dele? Ele está sendo limitado pelas circunstâncias. Querido, se Deus te chamou, não olhe para as circunstâncias. Elas podem até querer te limitar. Porém, você vai ter que aprender. Você gosta de escrever? Escreva aí. Vença as limitações impostas pelas circunstâncias. O que ele está dizendo? Minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu. Não tem condições que eu seja quem o senhor está dizendo que eu vou ser. Não tem condições que eu faça o que o senhor está dizendo que eu vou fazer, porque as circunstâncias dizem o contrário. Se nós não vencermos as limitações, vamos ter problema. Só que sabe qual é o problema? É que as limitações costumam ser resolvidas por pessoas. Quando eu sou fraco em alguma área, e Deus tem uma obra para fazer comigo naquela área, e eu sou fraco, mas eu sou o líder, o que Deus faz? Pega alguém que é bom naquilo que eu sou fraco em fazer, e traz para perto de mim. Qual é o grande problema? É que como aquela pessoa se destaca mais numa área que eu sou fraco, louvor, ensino, ação social, uma série de coisas, ou ministração de palavra, eu costumo observar e olhar para essas pessoas que Deus está trazendo para resolver minhas deficiências e achar que essas pessoas me são ameaçadoras. E eu começo a perseguir e tentar derrubar quem Deus colocou do meu lado para me ajudar. Ou seja, eu começo a criar um sistema, certo? Destrutivo, autodestrutivo dentro do meu próprio ministério. Você tem que ser maduro e entender, há limitações impostas pelas circunstâncias. E fique de olho, porque Deus vai mandar pessoas para suprir as nossas deficiências, porque a obra dele precisa andar. Um grande problema hoje, já em menor intensidade, mas enfrentado por grandes líderes, foram em não saber lidar com pessoas que se destacariam no seu ministério de uma forma muito mais intensa do que ele mesmo. Esses dias, nesses 3 anos e pouco, eu tenho recebido algumas lições. Veio um pastor para o meu ministério e eu coloquei ele, eu sou itinerante ainda, então eu não tenho tempo de visitar. O que eu fiz? Botei esse camarada para fazer as visitas. Acabava o culto, às vezes eu ia cumprimentar algumas pessoas, ele do meu lado, as pessoas vinham e me diziam: e aí, pastor, tudo certinho? Graça e paz. Eu, graça e paz. Ia para ele e dizia: pastorzão, tá tudo certo amanhã, né? O café é lá em casa. Ó, e quarta-feira, ele não morava lá perto. Ó, quarta-feira, antes de eu vir para o culto, vem para almoçar. Eu olhei. Eu falei, o cara só falou, pastor. E o pastor aqui sou eu. E aí o Espírito Santo falou comigo: está com ciúme de quem eu mandei te ajudar? Estou mesmo. Não tem vergonha de falar. Deixa eu encarar a minha realidade. Ela é dura, mas é minha. Então, fique atento a essas limitações que as circunstâncias vão tentar te impor. Ok? E é nelas que você precisa estar atento, porque Deus vai mandar gente que vai suprir essas limitações, não por sua causa, mas por causa dele mesmo, porque a obra dele não pode parar. Agora, não comece a ver fantasmas
nas pessoas que Deus mandou te ajudar e não te assombrar. Entendeu? Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Então, primeiro, só para se você não escreveu, enfrente sua realidade. Segundo, vença as limitações impostas pelas circunstâncias. Você pode ir para Gênesis. Gênesis, capítulo de número 39. Versículo 7. Amém? E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu pôs os olhos em e disse o quê? Deita-te comigo. Presta atenção aqui. Dos momentos em que José viveu nos últimos tempos, ele está em seu melhor momento. Ele era o filhinho amado do papai, uma roupinha nova, uma túnicazinha e tal, né? A proteção do pai, ele não tem mais. É lançado numa cisterna pelos próprios irmãos. Dali ele é vendido para midianitas. E também é revendido no meio do caminho, até que chega no Egito e é vendido para a casa de Potifar. Deus tem para ele um alto cargo de liderança, isso ele recebeu em forma de sonhos, sol e lua. Gênesis capítulo 1, 2 astros criados por Deus para governar. Na interpretação ou tentativa de interpretação de Jacó, ele cria um equívoco ao dizer: eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de ti. Isso nunca vai acontecer, porque Raquel vai morrer no meio do caminho. Quando ele diz: eu vejo sol e lua se curvando diante de mim, ele está dizendo, né? Deus está dizendo para ele: você está sonhando com astros que eu criei para governar, porque é para o governo que eu vou te levar. Ok? Agora ele está na casa de Potifar e é o principal funcionário, o governador de todas as coisas, o mordomo mor, aquele que governa tudo. Com certeza, esse é um dos momentos cruciais no ministério de José. Por quê? Porque é um local muito bom. E o bom é um dos ambientes mais perigosos que podemos estar, pois o bom nos expõe ao conforto, e o conforto nos traz o desejo de não sair de lá. Por José, talvez ele morreria mordomo da casa de Potifar, um cara que sabia honrar e que era honrado por seu senhor. Porém, aquele não era o local, e ele não sairia dali, até porque era um escravo. Precisa acontecer alguma coisa. Então a mulher do Potifar entra em cena para tirar José de um local que ele não gostaria de estar, ou que ele não gostaria de sair. Perdão. Se você é um líder, se você anda com Deus, precisa estar atento aos momentos bons, confortáveis, que expõem você ao desejo de não ir mais longe, que busca reter você. Eu gosto muito da frase dita para Eliseu a Elias: eu quero uma porção dobrada. Me parece que na leitura de Eliseu ao seu líder, ele olhou para Elias e disse: esse camarada poderia ter feito muito mais coisas do que fez, seu potencial poderia o ter levado muito mais longe. Nós vamos falar dele aqui um pouquinho à frente, mas Eliseu olhou e disse: eu quero ir além,
Cuidado com o bom, cuidado com o confortável. Ele impede você de viver o sensacional, ele impede você de viver o sobrenatural. Quando o bom chegar, fique incomodado. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu devo ser um eterno insaciável no que diz respeito à graça e à manifestação do Espírito na sua vida? O seja. Ok? Muitos, eu não vou falar disso aqui hoje, mas muitos casamentos enfrentam crises em momentos bons. Estava bom e veio uma crise. Por quê? A crise quer acabar com o casamento? Não, ela quer levar o casamento para outro estágio, porque aquele bom está na hora de ser sensacional. O problema é a maneira que as pessoas enxergam. José não queria sair da casa de Potifar, é lógico que ele não quer. Então Deus diz: eu vou te tirar daí, até porque a casa de Potifar representa o estágio do primeiro momento do governo de José. Ele vai para a casa de Potifar para aprender a administrar recursos, ok? Que na casa de Potifar são abundantes. Acabou aquele período, a mulher entra em cena e leva José para a prisão. A prisão era o local que José não gostaria de estar. Você não gosta nem de falar, né? José gostaria de estar na prisão. Se dependesse dele, ele estava lá? Sim ou não? Mas lá tem duas coisas. Primeiro, o estágio para aprender a administrar, pouca coisa. O segundo momento de seu governo. E segundo, naquela prisão estava a presença do camarada que ia apresentar ele ao faraó. Pastor, o que você quer dizer? Que às vezes Deus vai te levar para um lugar muito ruim, para você conhecer alguém que vai levar você para um estágio muito melhor do que você estava antes. Você consegue entender isso? Ok? É na prisão que ele conhece o cara que vai apresentar ele. Mas ele não queria, porque ele queria continuar no bom. Às vezes vai durante a sua caminhada. Gente, nesses 3 anos eu tenho aprendido. Nós tivemos um boom inicial, uma igreja lotada. Eu falei, glória a Deus. Isso. Também tinha 250 lugares, fácil de encher, né? Tinha tudo. De repente, o pessoal começou a não ir mais. Falei, gente, diminuiu a frequência. Falei para minha mulher, você pecou? Porque eu não pequei. Fala logo, mão na cabeça. E olha que diminuiu o número de pessoas e aumentou o número de carro. Eu comecei a ter um grupo menor, mas que vinha de 10, 15 quilômetros, lá depois do pedágio, Luciano, ali. E aí os vizinhos começaram a reclamar. Arando na minha porta, aquela coisa toda. E vinha, vou dar tiro nos pneus. Rio de Janeiro, tem bairro lá que os passarinhos pararam de voar. Eles estão cortando caminho agora, assim. Parece migração, assim, ó. É Rocinha, ali não passa não, é na verdade. Complexo do Alemão. Os vizinhos começaram a reclamar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Está na hora da gente sair daqui. Me aparece um local para mais ou menos 700 pessoas sentadas. Estava para pagar o aluguel. Falei, vamos para lá. O de 250 tinha enchido e esvaziado. Vai eu arrumar um lugar de 700, porque tinha facilidade de botar carro. Moral da história, se passou 1 ano. No local de 700 pessoas, no domingo, eu estou fazendo 2 cultos.
Ele sabe, conhece lá. Você está entendendo? Olha só, o que aconteceu? Se depender de mim, eu estava lá no dia 250 ainda. Quietinho. Mas aí o pessoal saiu, eu fiquei desconfortável, o pessoal começou a me perseguir, por causa dos carros parando na frente dos outros. Aí eu alugo outro troço, e aí eu descobri que aquela dificuldade foi apenas para me levar para outro nível da minha vida, do meu ministério. Você está entendendo? José não gostaria de estar na prisão, mas lá na prisão ele conheceu o copeiro. E ele estava cansado, José, porque às vezes nós estamos, né? Muito cansado. E ele estava tão cansado que ele falou com o copeiro na hora assim: fala lá para o faraó que eu não sou tarado não. Ok, eu agarrei aquela maluca não, rapaz. Era maneira, mas não agarrei não, Não que eu não tinha vontade, mas que eu tinha princípio, eu não agarrei aquela maluca não. O que ele está fazendo? Ele está dizendo para o copeiro: cara, eu não estou afim de estar aqui, estou cansado, sabe? Queria queimar essa etapa e sair logo daqui. O texto diz que o copeiro saiu em 3 dias e esqueceu. O miserável de copeiro, em 3 dias esqueceu um cara como José. Não é triste? 3 dias, esqueceu José. Por quê? Porque se ele lembra do José, você acha que o copeiro teria influência recomendando o José para tirá-lo dali? Mas se tivesse, José ia trabalhar onde? Na cozinha. Se você queimar etapa, você pode deixar de ir para o governo e ir para a cozinha. Mas isso define que ele estava cansado. Pois é, o copeiro esqueceu do Zé. 1 ano depois, um ano, o cara esqueceu em 3 dias. 365 dias se passaram. O faraó sonhou com a vaca magrela canibal que comia as outras. Umas espigas que também comia, não sei como é que espiga come a outra. Os caras sonhou com um desenho animado, não é verdade? E quando o faraó falou, o que o copeiro falou? O Zé, maluco! Caraca! Tinha que ter lembrado. Caraca, como é que eu fui esquecer do Zé, gente? Mas antes tarde do que nunca. Mandaram chamar o Zé. Eu imagino o Zé olhando pro copeiro. Isso aí, maluco. Lembrou, né? Lembrou. Tá certo. É ou não é? E agora, ele é o governador do Egito. Escuta aqui, governador do Egito. Quando Deus te der vitória, siga no caminho que Ele te deu e não volte lá atrás, para se vingar de ninguém. Porque José poderia falar: eu sou o governador. Dá um pulinho ali na casa de Potifar, falei com a mulher dele ali rapidinho. Fala aí, maluca, agora que eu te agarrei. Agora eu sou o governador. E você cala a boca, chifrudo. Não é verdade? Diga para quem está do teu lado, quando Deus realizar o propósito, esqueça o processo e viva a sua vitória. Vamos lá? Mais 2 só que eu estou terminando também aqui, que abre um troço aqui quando nós passa do horário. E nós é abduzido do ambiente.
1 Samuel 17. 1 Samuel, capítulo 17. Verso de número 24. Amém? Outro grande líder aí. Porém, todos os homens vendo aquele, fugiam de diante dele e o temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Presta atenção em mim aqui, por gentileza. Talvez um dos personagens mais citados na Bíblia, Davi. E é bem legal a situação desse moço, mas é importante observarmos o caminho que ele percorreu para chegar onde chegou. Normalmente temos tendências a ignorar o caminho, a ignorar a história e observar apenas um momento. Eu já cansei de ouvir pessoas dizerem: Cláudio, seu ministério aconteceu tão rápido. E eu disse: é verdade, foram apenas 14 anos. Eu fiquei 14 anos, certo? Numa igreja, pregando, ensinando, trabalhando, certo? E não trabalhava em tempo integral, então eu era motorista numa empresa, trabalhava o dia todo, de 6 da manhã às 18 horas, eu trabalhava 12 horas por dia, certo? E depois ia para a igreja, chegava em casa muitas vezes 23h30, para no dia seguinte, 5h30 da manhã, estar de pé, e assim foi durante 14 anos. Até então começar a pregar na igreja local, começar a pregar em alguns congressos onde estava, no Rio de Janeiro, no Sudeste, e receber o reconhecimento. Quando nós olhamos Davi matar um gigante, é muito legal. Foi o gigante que o tornou um herói de guerra, um herói nacional, respeitado, ovacionado. É verdade. Mas ele não começou sua história matando gigantes. Provavelmente o primeiro animal que Davi matou foi uma ovelha, cuja qual ele era pastor. E utilizava dela para alimentar sua família. Provavelmente o segundo inimigo ou animal que pelo menos ele não matou, eu não posso afirmar isso, mas ele deve ter enfrentado ao longo da sua jornada, foi o maior inimigo da ovelha, o lobo. Aí ele então narra para Saul, talvez por ser os dois inimigos que ele enfrentou mais expressivos. Ele diz: eu matei um leão e um urso. Mas ele não chegou no cenário bíblico matando o gigante. Ele percorreu um caminho que provavelmente passou pela ovelha, passou pelo lobo, passou pelo urso, passou pelo leão e chegou a um gigante. Grandes homens, eu estou generalizando aqui, grandes homens, eles não nascem grandes, eles crescem. É assim que as coisas funcionam. Pare de olhar para o momento que o seu pastor está vivendo, que um pastor amigo seu está vivendo, e descubra um pouco da história dessa pessoa. Descubra um pouco o que ele passou para construir um ambiente para estar onde ele está hoje. Hoje as pessoas me perguntam, muitas: pastor, qual é o segredo do seu sucesso? Eu digo: eu nem sei se eu tenho sucesso. Primeiro, que para eu descobrir que eu tenho sucesso, eu tenho que levar a postura que Deus me deu até o fim, porque se eu fracassar lá no final, eu posso derrubar muito mais pessoas do que eu levantei ao longo do meu ministério inteiro. Você está entendendo? E segundo, eu ainda preciso achar uma sucessão.
Alguém ou uma estrutura que eu estou criando hoje no Rio de Janeiro, lá, para manter um trabalho que leve o que começou em mim adiante, senão não é sucesso. Sucesso que para em mim e eu não tenho receita, porque eu só fui obedecendo os sinais, entrando pelas portas, ok? E vendo as coisas acontecerem. Então observe, há um caminho, sabe? Delineando aqui, uma ovelha, um lobo, um urso, um leão, um gigante, mas é uma subida paulatina. A maneira mais eficiente de se subir, que se inventaram nessa vida até hoje, se chama escada. Porque ela nos ensina a subir um degrau de cada vez. Ok? Então pare de observar o que está acontecendo na vida dos outros e passe a focar mais em fazer as coisas acontecerem na sua própria vida, no seu próprio ministério. Você entende? Davi fez uma coisa aqui sensacional que eu brinco. Quando alguém fala para ele e o gigante chega lá gritando, quero um homem. Davi falou assim: quem é esse incircunciso? Gente, o texto diz: todos os homens de Israel, quando olhavam para o gigante, Davi olhou para quem quando viu o gigante? Para ele mesmo. E pior, para onde dele? Onde estava a circuncisão. Ele olhou para o gigante, olhou. E falou: rapaz, esse cara é grande, mas eu tenho um negócio em mim aqui que diz que Deus é comigo, eu estou marcado, eu tenho uma aliança, e eu vou. Pare de ficar olhando, tá, nossa, o gigante. Gente, quando você ouvir a palavra gigante, já saiba que é grande. Não precisa nem olhar. Porém, há alguém maior conosco do que o que está com ele. Davi disse: você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais. Eu vou contra você em nome do Senhor dos... E o burro do Golias, o jumento, ainda amaldiçoa Davi por todos os deuses dele. Quando ele amaldiçoou, Davi falou: se ferrou. Eu sou descendente de Abraão. E Deus falou: vou abençoar, que te abençoar, vou te amaldiçoar. E o mais engraçado é que Davi foi ungido para matar gigante, sim ou não? Para ser rei. Não foi para matar gigante. Nem sei se Deus queria que ele matasse. Eu imagino Deus falando com o anjo quando Davi falou: eu vou encarar ou mato você, rapaz. Interessado no prêmio, que ele não ganhou. Ele não casou com a filha do rei, casou com a Mical, mas não era Mical, era Merabe, que Saul deu para outro. Ele teve que ir lá pegar os prepúcios do filisteu. E quando ele disse, olha só, quando Saul disse: fala com Davi que eu quero dar Mical, porque Mical gosta dele. Ele falou: eu não posso ser genro do rei, porque eu não tenho dinheiro para pagar dote, eu sou pobre. Pô, se ele não tinha casado, não ganhou a filha. Se ele não tinha dinheiro para pagar o dote da segunda, é porque não recebeu o prêmio. Ou seja, nem pagar os prêmios ele pagou. O Saul. Para pensar. É ou não é? Mas o camarada, sabe, ele me encanta, porque ele diz: eu vou matar esse gigante, avisa ele. Eu imagino Deus conversando, ele falou que vai encarar o gigante. Ia ser o rei, ele. Foi que eu escolhi, que o Samuel ungiu. Mas Jessé tem mais 7. Ele não foi ungido para matar. Mas eu imagino, quando ele diz a frase assim: você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais.
eu vou contra você, em nome, pensa quando essa frase chegou lá, Deus falando, ele vai em nome de quem? Falou que vai no nome do Senhor. Deus deve ter falado, então o gigante se lascou, malucão, não é verdade? Porque se vai em meu nome, ele não vai perder batalha. Você consegue entender isso? Nós não trabalhamos por nós trabalhamos pelo Senhor dos Exércitos. É dele, por ele e para ele, amém? Isso aqui é um alerta bem legal, dá um pulinho em Juízes 14:5. Amém? Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe em Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão, ou filho de um leão, bramando, saiu-lhe ao encontro. Preste atenção, porque isso aqui é joia. Ele é um nazireu, um privilégio que não era apenas dele. E como nazireu, uma, das coisas que lhe eram proibidas era lhe aproximar de um cadáver. Um leão vem na direção de Sansão e ele mata o leão. Quando ele matou o leão, ele quebrou. Ele está perto de um cadáver. Foi involuntário? Foi. Foi legítima defesa? Foi. Mas o cadáver está ali. Se está ali, ele vai ter que passar por um processo de purificação, o qual ele não quer passar. Ele não conta a seu pai e a sua mãe. Está tudo certo. Ele não disse que matou um leão. Aparentemente, ele venceu o leão. Quem não gosta de ser corrigido nas coisas pequenas, vai ter sérios problemas lá na frente. Porque ele poderia alegar ao pai, eu estou aqui perto do leão porque eu matei. Eu não tinha, ele partiu para cima de mim, o Espírito do Senhor me fortaleceu, eu matei ele. O texto mesmo diz, ele só mata porque o Espírito do Senhor se apoderou dele. Aliás, eu ainda não achei. Se depois você souber, me diga onde é que está escrito que a força de Sansão estava no cabelo. Eu confesso que eu não vi. Ele veio de uma série de erros que exatamente no cabelo me parece que Deus diz, agora basta, eu não vou tolerar mais. O texto é, quando ele vai matar, pegar o portão e botar nas costas, o texto diz, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Quando ele vai matar o leão, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Todas as vezes que ele vai fazer alguma coisa, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E o texto ainda é claro disso, quando ele está de cabeça raspada, ele levanta e diz, sairei como das outras vezes saí e derrotarei. Aí o texto termina dizendo, o que ele não sabia é que o Espírito do Senhor se havia retirado dele. Sansão só fazia o que fazia, não é por causa do cabelo, era por causa de Deus. Deus era o responsável de tudo isso. E agora ele venceu o leão, venceu temporariamente, porque o leão não vai se dar por vencido. Se o leão não destruiu a sua vida com sua força, vai destruir pelo doce do que agora ele contém nele. Você entende? Da primeira vez o leão vem até ele, mas como ele não resolveu o problema, ele teve saudade de ver o leão. Ele vai até o leão agora, e na ossada do leão tem mel, porque o diabo costuma botar mel na ossada, costuma botar doce nas coisas que ele sabe que tem potência para nos derrubar. Fique atento aos mels que podem aparecer nas ossadas. Ele agora vai lá e tira, come, leva para seus e não diz o que fez. Queridos, vamos ter cuidado com essa doçura que muitas vezes nos atrai. Um homem tão forte, tão cheio de Deus. Pastor, mas era o processo. O texto diz que havia um problema que Deus queria resolver e usar Sansão.
Não precisava ser dessa maneira. Não precisava. Podia ter sido de outra forma. O fim desse camarada só foi desse jeito, porque ele resolveu tomar decisões erradas. Então, cuidado com as coisas doces em lugares proibidos, pois elas podem destruir. E vamos terminar agora. Eu não vou nem pedir você para abrir, não. Vou terminar aqui, não quis botar. Eu tenho 5 minutos aqui. Preste atenção. Esse grande homem, Elias, Acabe vem de uma gestão bem deteriorada, um casamento perturbado, e Deus vai até Elias, e poderia ir de uma maneira muito mais tranquila. Vai lá e diga a Acabe que eu estou mandando você dizer que enquanto eu não falar que não chove, não chove. Só que não é assim. Elias vai a Acabe e diz: conforme a minha palavra, assim diz o Senhor, conforme a minha palavra, não cai uma gota d'água nas terras que você administra. Elias fica por ali, a chuva não vem, provavelmente instruído pelos sacerdotes de Baal. Eles dizem a Acabe que a melhor maneira de quebrar esta palavra é matar o profeta. E Deus diz para o profeta que está obedecendo ele: foge. Que palhaçada é essa? Então eu estou obedecendo a Deus, estou sendo perseguido por um dissimulado pecador como Acabe, e Deus vira para o fiel e diz: foge. Foge e vai para o ribeiro de Querite, porque eu dei ordem aos anjos, eu dei ordem aos corvos para que ali te sustentem. Deus está dizendo, escute o que Ele está dizendo aqui: para sustentar minha obra, meu povo e meus líderes, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Eu converso com o corvo, eu abro porta onde não tem porta, eu crio recurso onde não tem recurso, mas vai acontecer. Ele vai para o ribeiro de Querite e começa a viver ali no milagre. A água seca, por quê? Porque Acabe está chegando ali, e Deus diz: vai para Serepta, que pertence a Sidom, fora dos termos administrativos de Acabe, porque eu arrumei uma viúva para cuidar de tu. Elias vai para Serepta, provavelmente idealizando uma viúva de um desembargador, né, com uma pensão fantástica, e ele chega lá, uma mulher catando uns gravetinhos, e ela diz: se eu não tenho nada, eu só tenho aqui um pouquinho, eu vou fazer, eu vou comer e eu vou morrer, eu e meu filho. Deus estava precisando dela, mas ela estava precisando de Deus. E quando ela estava precisando de Deus, Deus está dizendo: eu vou levar minha obra, o meu profeta, alguém para você cuidar, e se você cuidar daquele que eu enviei, eu te dou garantia que não vai faltar nada na tua mesa. E pronto. O filho da mulher morre, ele ressuscita o filho da mulher, e Deus diz: agora volta para encontrar com Acabe. Aí volta ele, o cara já foi chateado, e volta. Aí vem os camaradas, pede para cair fogo, aquela coisa toda que você não lê, vai ler. Eu não sou obrigado a falar tudo. E aquela coisa toda, quando de repente ele está diante de Acabe, você já vê que ele está invocado, porque Acabe, quando vê Davi, fala assim: aí o perturbador de Israel. Acabe falou: perturbador é teu pai e a tua mãe. Não mexe comigo não, não falou assim, falou seus pais, mas era a mesma coisa. É ou não é? Agora vai para o Monte Carmelo, manda molhar, e pede, ele nem falou fogo, ele só falou fogo. Um anjo apressado apertou o botão antes da hora, fogo! Acabe, pensa num cara, um Zé Ruela. Meu DVD, um homem banana, uma mulher abacaxi é dele. Ele vai para casa e falou: Jezabel. O Elias matou os profetas tudinho. Jezabel falou: matou? Avisa ele que amanhã, essa hora,
ele está morto. Quando Elias ouviu isso, matou 450 profetas, pediu para cair fogo do céu, corvo alimentava. Ele falou: Jezabel vai me matar. Como assim? Como, Elias? Ela é perigosíssima. Deus estava afinzão de matar a Jeza. Era só Elias falar: fogo! A Jeza ia virar igual o Mushu do Mulan. Aí ele sai correndo, esconde e diz assim: Senhor, me mata. Deus deve ter falado: querido, fica lá. Jezabel está afinzona. Porque muitos homens foram vencidos, é verdade. Mas 2 dos grandes de Deus não foram vencidos por mulher, por dinheiro e por poder. Foram vencidos pelo cansaço. Moisés estava tão cansado. Elias estava tão cansado. Deixa eu falar uma coisa para você. Há um mês e pouco, 2 meses atrás, eu comecei a apresentar alguns sintomas de síndrome do pânico. Nível de estresse elevado, querendo chorar o tempo todo. Sabe? Chorando. O que é? Estou me perseguindo. Depois, e isso é doença. Eu descobri que lá na UTI, quando eu trabalhava numa empresa de equipamento para cirurgia do coração, eu levava o equipamento na UTI. E lá na UTI, sabe como é que é a linha da morte? Ela é contínua, assim, com barulhinho assim, ó. A linha da vida na UTI, ela é assim, ó. Estresse, descansa, estresse, descansa, estresse. Eu agora vou lá para o sítio. Aí foi lá, dormiu lá. Brinca com minhas cachorras. Mando minha mulher correr assim no meio daquela. E corro atrás dela. Mas eu parei de brincar porque ela corre mais que eu nunca pego. Mas deixa eu te falar. Se você se matar pelo ministério, Deus bem bota outro no seu lugar. Elias falou: quero morrer. Deus falou: dá um pulinho lá e unge Eliseu, filho de Abel, o meu lá, no seu lugar, e canta para subir que eu já estou te recolhendo. Você pode ficar de pé? Repita comigo assim: ao que vencer. Isso aí, não tem prêmio para quem empatar. Ao que empatar vai receber o nome. E só para deixar registrado, por gentileza, eu também sou flamenguista. Saudações. Feche seus olhos, para fechar que ninguém vai pegar nada seu não. O único carioca que tem aqui sou eu, né? Isso, fecha. Tem 2. Tá, tu também? Isso. Então você já viu que o comando vermelho está tudo aqui em cima. Feche seus olhos. Pai, com a mesma alegria que estamos em todos esses momentos, mas sem desprezar nem nos afastar da espiritualidade. Somos teus servos e estamos engajados nessa obra. Precisamos de ti, ó Pai, mas sabemos que para te ter nos basta apenas nos afastarmos do pecado e buscar uma vida de santidade. O Senhor não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos do Senhor. Por isso, Senhor, sustenta-nos, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos superar essas etapas e sairmos delas como vencedores. Te louvamos por tudo, que esse congresso, ó Deus, que esse trabalho, que a casa de Zadok continue nessa itinerância, passando pelo nosso Brasil, levando, ó Deus, palavras, incentivos
e principalmente o despertar para o Teu Espírito Santo e para a santidade, para a integridade, ó Pai, do obreiro, a integridade daquele que milita na Tua causa. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus abençoe. Muito obrigado.